Então, gente, trabalhando mais um pouquinho aqui com a questão da eletricidade, com esse tema, né, de eletricidade, que é muito importante na nossa vida, nós já vimos nas aulas anteriores que corpos eletrizados, né, são aqueles que possuem excesso de prótons ou de elétrons. Um corpo neutro é aquele que possui quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Para um corpo estar eletrizado, então, tem que ter esse desequilíbrio entre cargas positivas e negativas, mas para que isso ocorra, ele tem que ganhar ou perder elétrons. O X é ganhar ou perder elétrons. Se perde elétrons, fica com mais carga positiva, então o corpo está eletrizado positivamente. Se ganha elétrons, ele está eletrizado, ele está com mais elétrons, então ele fica eletrizado com carga negativa, negativamente. Existem três processos bem simples para a gente eletrizar um corpo, fazer com que um corpo adquira excesso de cargas elétricas positivas ou negativas. O primeiro processo, e o mais simples, que começou lá na antiguidade, é a eletrização por atrito. Tá? É o processo de eletrização por atrito. O que é atritar? Atritar significa esfregar dois corpos. Se você esfregar uma mão na outra, elas esquentam, porque o atrito ele gera calor. Então, quando a gente atrita dois corpos de materiais diferentes, entre dois materiais diferentes na natureza, sempre um deles vai ter mais facilidade em perder elétrons do que o outro. Sempre um deles vai ter mais facilidade em perder elétrons que o outro. Não existe eletrização por atrito de materiais idênticos. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. Se eu atritar duas canetas iguais a essa aqui, não vai ter eletrização por atrito. Por quê? Porque elas têm o mesmo material, têm a mesma tendência em perder elétrons. Então, para que ocorra eletrização por atrito, tem que atritar, tem que esfregar dois corpos de materiais diferentes. Esse atrito, ele gera calor. E esse calor vai ser a energia suficiente para ajudar a arrancar elétrons de um corpo para o outro, daquele corpo que tem mais facilidade em perder os elétrons. Desta forma, acontece o seguinte: ao atritar dois corpos, no final desse processo, aquele corpo que tem mais facilidade de perder elétrons, ele vai ficar com carga positiva, vai ficar positivamente, porque quem perde elétrons fica com mais prótons. E aquele corpo que ganhou os elétrons, ele vai ficar com mais elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente. Então, a conclusão é essa. Ao final de um atrito, de um esfregaço, entre dois corpos de materiais diferentes, um perde elétrons ficando positivo, o outro ganha elétrons ficando negativo. Exemplo, eu tenho aqui um recipiente de vidro, uma placa de vidro, e eu vou esfregar a flanela, que é um outro material diferente. Entre dois materiais diferentes, um sempre vai perder elétrons com mais facilidade. Neste caso, como eu já conheço uma tabela que tem esses materiais que fala isso para nós, o vidro ele tem mais facilidade em perder elétrons que a flanela. Então, à medida que eu estou esfregando a flanelinha no vidro, muitos elétrons vão passando do vidro para a flanela. E dessa forma, o vidro perdendo elétrons fica positivo, a flanela ganhando elétrons fica negativa. Se o sistema for isolado, ou seja, se não houver transferências de cargas para o meio ambiente, o mesmo tanto de carga positiva que fica no vidro fica na flanela também, tá certo? Então o vidro perdeu elétrons, ficou positivo. A flanela ganhou elétrons, ficou negativa. Isso é uma eletrização por atrito. O segundo processo já é a eletrização por contato. O segundo processo de eletrização por contato. Veja, aí alguém fala assim, Adriana, mas o atrito esfrega um corpo no outro, então tem muito contato. Sim, mas no atrito a gente entra com dois corpos neutros e sai com dois corpos eletrizados. Na eletrização por contato, nós vamos fazer o contato de encostar um corpo no outro, de relar, vamos assim dizer. Ou nós podemos conectar dois corpos através de um fio condutor, que dessa forma vai fluir, vai passar cargas de um para o outro. Mas para que ocorra eletrização por contato e por indução, que nós vamos ver ali na frente, é necessário que pelo menos um dos corpos esteja eletrizado, o que não acontece na eletrização por atrito. Tá? Esse contato então pode ser de encostar ou de ligar os dois corpos através de um fio condutor. Exemplo, nós temos aqui, então observe, vamos relembrar, para ter eletrização por contato, nós já temos que ter um corpo previamente eletrizado, por exemplo, por atrito. Aí eu eletrizei lá uma esferazinha
metálica com um paninho, né, com uma lãzinha, ela já está negativa, por exemplo. Olha aqui para vocês verem. Essa esfera tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cargas negativas e 4 cargas positivas. Ela está com excesso de carga negativa. É um corpo negativo. Nós temos, é o corpo A. Nós temos aqui o corpo B, que está neutro. Né? O corpo B tem 2 cargas positivas e 2 negativas. Está longe da prática aqui. É uma mera representação. Nesse processo, olha para vocês verem, observe o que vai acontecer. Vamos supor que houve uma transferência, né, de cargas de elétrons do corpo A para o corpo B, assim que eu encostei um no outro. A tendência é assim, quem tem mais carga vai passar para quem tem menos carga. Existem vários, tem aspas nisso aí, são várias situações. Se eu coloco um corpo negativo em contato com um corpo neutro, vai passar elétrons do corpo negativo para o corpo neutro. Na realidade, o que sempre vai ocorrer é a transferência de elétrons, mas existem situações diferentes, tá? Sempre vai haver transferência de elétrons. Muito bem. Vamos supor que este corpinho aqui, ele ganhou 3 elétrons, o corpo B ganhou 3 elétrons do corpo A. O corpo A, que tinha mais elétrons, doou 3 elétrons para o corpo B. Vamos fazer as contas de como que ficou o resultado aí? O corpo A, que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Ele passou 3 para o corpo B, 3 para o corpo B. Ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons. Mas desses 9 elétrons, 4 vão neutralizar esses 4 prótons aqui, ó. Então vão sobrar quanto? 5. Ele tinha 12 elétrons, doou 3 para o B. Mas desses 9 que sobraram, 4 vão neutralizar os 4 prótons que tem aqui. Sobrou quantos em excesso? 5. 5 elétrons. O B, que tinha 2 prótons e 2 elétrons, ganhou 3 elétrons. 2 elétrons neutralizam 2 prótons. Quantos elétrons que sobraram? 3. Então, desta forma, gente, os 2 corpos ficaram eletrizados. Como eles são diferentes, eles ficaram com cargas elétricas diferentes. E o corpo maior, como ele tem mais capacidade pelo tamanho dele de armazenar cargas, ele fica com mais carga do que o menor. Então, ao final de uma eletrização por contato, a primeira conclusão em qualquer tipo de eletrização por contato é que ao final do processo, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Se você encostar um corpo negativo em um corpo neutro, vai haver transferência de carga negativa para o corpo neutro, porém, ambos vão ficar eletrizados negativamente. Quando o corpo negativo vai passar todas as cargas para o corpo neutro? Não. Vai passar até que haja o chamado equilíbrio eletrostático, a capacidade de armazenar cargas daquele corpo cessar, tá? Vai passando até que haja o equilíbrio. Chegou nesse equilíbrio, para de passar cargas, tá certo? E tem mais um detalhe. Se esses corpos forem idênticos, eles vão ficar com cargas de mesmo sinal e de mesmo valor. Porque assim, ó, se o corpo é maior e encosta no menor, ele passa mais cargas para o corpo passa menos carga para o corpo menor. Mas se nós colocarmos 2 corpos em contato, um menor eletrizado em contato com o maior neutro, vai passar maior parte das cargas para o neutro, havendo ainda a possibilidade de passar tudo se esse corpo neutro for muito maior do que o corpo eletrizado, que é o caso da gente colocar um corpo eletrizado em contato com a Terra, tá? Todas as vezes que a gente colocar um corpo eletrizado em contato com a Terra, como a Terra é muito maior do que todos os corpos aqui na sua superfície, todo o corpo eletrizado, ao entrar em contato com a Terra, vai se neutralizar. Se 2 corpos, é com isso aqui que nós vamos trabalhar, se 2 corpos, né, um eletrizado ou um neutro, ou pode haver a situação, 2 corpos, 2 eletrizados, um mais eletrizado positivamente ou outro negativamente, forem colocados em contato, se eles forem idênticos, ao final do processo, além de ficar com o mesmo sinal de carga, eles vão ficar com o mesmo valor, porque eles possuem o mesmo tamanho. E possuindo o mesmo tamanho, eles têm a mesma capacidade de armazenar cargas, ok?